Graça e paz, meus irmãos, com muita alegria poder compartilhar a palavra do Senhor nessa noite com a tua vida. Estamos vivendo mais um momento de lockdown. Com isso, durante esses 10 dias, estaremos fazendo nossos cultos em nossas casas, transmitindo online. Eu não quero que os irmãos fiquem tristes com isso. Essa mensagem e tantas outras que o Senhor colocou em nosso coração, ela pode alcançar ainda lugares mais altos. Olha, a Bíblia nos diz que quando o Senhor vier sobre as nuvens, toda a terra, toda a humanidade conhecerá e saberá o seu nome. Quem sabe que não é esta ferramenta que estamos usando hoje, a internet, a mídia, para que a palavra do Senhor se expanda e consiga chegar aos 4 lugares deste mundo e assim alcançar o teu coração. Por isso que digo a todos, não fiquemos tristes com nada disso que está acontecendo. Devemos ficar felizes em poder ainda gritar o nome do Senhor. E eu quero convidar você nesta noite a participar conosco dessa comunhão no Senhor e fortalecer a tua vida nele. Fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Ele que ilumine as nossas mentes, que invada por completo o nosso ser e complete a obra que Ele começou. Fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor. Santo Deus e maravilhoso Pai, nós te louvamos, ó Deus, nesta noite. Te louvamos porque o Senhor é bom e as suas benignidade e bondade dura para todo sempre. Em nome de Jesus, ó Deus, fala aos nossos corações nessa noite. Age, Deus, completamente na nossa alma. E que a angústia, que a dor, que o engano, que as injustiças da vida, sejam todas elas eliminadas, varridas da nossa vida. Porque o Senhor, ó Deus, nesta noite, irá esvaziar cada um de nós mesmos e entrar na nossa vida e preencher o nosso ser completamente. Te peço, Deus, pelas famílias enlutadas, pela família de Guida, mulher de Deus, que o Senhor aguardou na sexta-feira, Pai. Vai de encontro à sua família, todas as suas irmãs, amigos, toda a igreja da Presbiteriana, Deus, da primeira do Recife. Ajuda, ó Deus, cada ente querido que assim perdeu, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, continua recuperando, Pai, vidas. Continua, Pai, agindo poderosamente na vida das pessoas. E que a tua palavra, Deus, seja viva dentro de cada um de nós. É no nome santo de Jesus que nós te pedimos. Abre as nossas vidas nesta noite. Fala aos nossos corações. Rompe, Deus, barreiras. Quebra, ó Deus, lanças, correntes que prendem, ó Deus, a humanidade em um caminho, ó Deus, que conduz à ruína e leva a cada um de nós
a uma vida perfeita diante do Senhor. Te peço isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amados, nessa noite Deus tem separado uma palavra para a tua vida. Estamos vivendo um momento de lockdown. Estamos vivendo um outro período de uma mutação do vírus, pois esse contamina com uma velocidade ainda maior. Mas eu quero que nessa noite, que neste momento, eu não sei em que momento você está ouvindo esta mensagem, se é de manhã, à tarde, no carro dirigindo, em casa sozinho, à noite, nas madrugadas da vida, nos momentos solitários que o Senhor assim nos oferece. Eu não sei, mas tal qual seja o momento que você esteja ouvindo a mensagem, abra seu coração, deixe Deus quebrar as barreiras e se revista do poder de Deus. Sei que não está sendo fácil para muitas famílias. Algumas famílias estão com seus entes queridos ainda nos hospitais, alguns entubados, alguns na UTI, outros nas enfermarias, outros sendo tratados em casa. Mas de alguma forma a aflição, a angústia, ela tem permeado a vida do ser humano nesse período difícil que estamos passando. É por isso que nessa noite te convido a meditar junto comigo a palavra do Senhor, e que você possa nessa noite responder a pergunta que nasce no nosso coração perante toda esta pandemia. Nasce só uma pergunta. Talvez você pode até imaginar: o pastor está sabendo o que eu estou passando, né? Não, amado. Deus sonda os nossos corações. E a pergunta que permeia nossas almas é o tema desta reflexão. E o tema dessa reflexão tem a palavra que permeia em nossos corações. É como enfrentar. Essa palavra tem se levantado na vida de muitas famílias, tem se levantado na vida de muitas pessoas. A pergunta nasce: como enfrentar tamanho problema? Como enfrentar tamanha crise? Como enfrentar? Essa é a palavra-chave que tem permeado os nossos corações e mente. Às vezes paramos, às vezes meditamos em tudo isso que está acontecendo. E a pergunta vem na nossa mente: como enfrentar tudo isso? Como encarar esse problema? Como continuar a caminhada? Pois agora se levantou um muro na minha frente. Como agora enfrentar? Essa é a pergunta que nasce no nosso coração. Eu queria que você pudesse abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Existe uma história aqui muito conhecida de todos nós. É onde Davi enfrenta Golias. É onde Davi consegue derrotar Golias. Quem
sabe nós não estamos enfrentando um momento do nosso Golias. A cada momento e a cada dia que passa, ele cresce mais. Diz o texto aqui, no capítulo 17 de 1 Samuel, que Golias afrontava o exército de Israel durante 40 dias. Parecia que cada dia que passava, o gigante subia mais 1 metro. E não é o que está acontecendo hoje, meus irmãos. A cada momento que passa é uma notícia diferente. A cada momento e a cada horas que passam, o número de mortos aumenta. Até ontem, em 24 horas, morreram mais de 2.000 pessoas. Em 24 horas, meus irmãos. O gigante vem subindo. Ele vem se mostrando. Por isso que nessa noite eu quero dividir com você a palavra de como enfrentar tudo isso. O texto diz que o exército de Saul já estava enfileirado. Já estava cada um dos soldados no seu posto, já sabendo o que fazer. Os filisteus estavam em um monte. Em um outro monte estava todo o exército do rei Saul. Entre um monte e o outro havia o vale, onde a luta, onde a guerra iria se instalar. Às vezes nós nos preparamos, nos levantamos e nos corremos para estarmos no nosso lugar, na nossa trincheira, para enfrentar a próxima guerra. Mas nunca imaginamos que no meio de uma tempestade, no meio de uma guerra, no meio entre um monte e o outro, no meio do vale, alguém poderia se levantar e tocar naquilo que é de mais frágil da nossa vida. O gigante Golias, ele chamou um homem só um. Na vida do ser humano, na nossa vida, as guerras têm que ser vencidas dia após dia. Mas pastor, o que nós estamos enfrentando é totalmente diferente. Foi o que Davi conseguiu ouvir aqui no capítulo 17. Queria ler com você, não todo o capítulo, mas a partir do versículo 16, diz aqui: durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã, de tarde, e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pega uma arroba de grão tostado e 10 pães, leve depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos. Traga-me alguma garantia, alguma notícia de que estão bem. Eles estão com Saul, o rei Saul, e todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi saiu de casa com essa palavra que o pai havia dado a ele. Na cabeça de Davi,
Os seus irmãos estavam com o rei e estavam em guerra e eles estavam lutando, e Davi ali estava sendo levado para conduzir alimento aos seus irmãos. Ao chegar, Davi viu alguns soldados conversando. E os soldados conversavam que um filisteu havia afrontado o exército total de Israel, pedindo um homem só. E o texto aqui nos traz que a cada momento o gigante ainda crescia mais, porque foram 40 dias de muita aflição, de derrota, de medo. E eu queria transferir nessa noite, fazendo uma ponte para nossas vidas. As pessoas têm falado, o povo vai ficar de quarentena. Só me vem na mente os 40 dias que o gigante se levantava. Eu quero dizer a você nessa noite que a cada dia que se passa, você faça se levantar um Deus vivo e poderoso que há em você. Pois o Deus que adoramos, Ele precisa ser visto por todos. Ele precisa ser glorificado por todos. E não importa quem você é, não importa o que você sabe fazer. O que mais importa é que você seja do Senhor. Eu queria que nessa noite você pudesse saber o que fazer perante toda esta pandemia. Eu peço que você saiba o que fazer, pois todo o exército de Saul, meus irmãos, todo o exército, um sequer não escapou. Eles sabiam como enfrentar Golias. Mas o medo tomava conta deles de uma forma que eles eram rendidos por cada ação e gesto do gigante. O que nós temos ouvido todos os dias é que o gigante da coronavírus tem se levantado e a cada dia tem dado uma notícia nova ao teu coração. E você tem perguntado como enfrentar tudo isso. Talvez você esteja desta forma. Não sabe como enfrentar o gigante. Os soldados, quando falaram do tamanho do gigante, quase 3 metros, 2,90 metros e pouco de altura. Cada arma, cada utensílio de luta do Golias pesava e trazia muito medo. E Davi olhou para aquele momento e disse: quem é este? Quem é este que afronta o povo de Deus? Quem é este incircunciso? E incircunciso, meu irmão, é uma pessoa que não tem pacto, que não tem aliança com Deus. Quem é esse que de alguma forma pensa, imagina que pode enfrentar
enfrentar o Deus que vivemos. Quero te alegrar nessa noite. Quero dizer que tudo isso que está sendo levantado, tudo isso que está acontecendo em nosso meio, não é maior do que o nosso Deus. Não é maior do Deus que servimos, meus irmãos. Deus está acima de tudo isso. E olha que Davi estava falando para um exército que não havia perdido uma luta sequer. Uma sequer não havia perdido. Todas o Senhor a entregou em suas mãos, porque essa o Senhor não entregaria. Porque esse momento que estamos vivendo, Deus não pode reverter. Quer dizer que você vai saber como enfrentar esse problema, pois Davi nos ensina como enfrentar. Às vezes não sabem nem por onde começar. O exército de Saul não sabia nem por onde começar. E Davi disse: eu vou. E esse assunto chegou à presença do rei Saul. E o rei Saul ficou sabendo. Como pode um jovem, uma criança praticamente no meio da guerra, dizer tamanha coisa? Talvez você esteja se sentindo nesta noite impotente por tudo isso que está acontecendo, pois era desta forma que o exército de Saul sentia. Era um sentimento de impotência. E é o que nós estamos vendo hoje em toda a humanidade, um sentimento de impotência. Nós vemos isso em muitos pastores, meus irmãos, muitos homens de Deus que pregaram a palavra estão se sentindo impotentes a tudo isso que está acontecendo. Eu quero dizer nessa noite: não se sinta impotente. Não importa o que você é, não importa o que você seja, não importa o que você esteja fazendo ou sabe fazer. Davi era um jovem que cuidava de ovelhas, não tinha nenhuma aparência de luta, nenhuma afeição de um guerreiro, mas Davi tinha uma vida com Deus. É o que eu te peço nesse primeiro ponto: tenha uma vida com Deus. Quando nascer em sua cabeça como enfrentar, primeiro ponto, tenha uma vida com Deus. Davi disse ao rei: ó rei, quando um urso ou um leão desejava pegar uma das minhas ovelhas ou as ovelhas da minha família, eu não ia correndo lá em casa para chamar meus irmãos guerreiros para matar o leão, não. Eu não ia correndo lá em casa para chamar o meu pai Jessé para derrotar o urso, não. Naquele mesmo momento, Deus transferia à minha vida uma força que não tinha leão, não tinha urso, que impedisse que eu pudesse resgatar as ovelhas da minha família. Davi era um homem destemido, meus irmãos, porque servia a um Deus poderoso.
a um Deus vivo, e é o mesmo Deus que você serve, é o mesmo Deus que você adora, e é inadmissível um vírus que não vemos, não tocamos, não sabemos aonde ele está, possa amedrontar a tua vida ou entristecer o teu coração, colocar dúvida em tua alma e deixar você totalmente impotente. Assim estava o exército de Saul, com um sentimento total de impotência, vendo o tamanho, a largura, a profundidade daquele problema. Esse vírus, esses problemas que estamos vivendo hoje, na atualidade, só nos leva a um caminho: ou você aprende a lutar sozinho, ou você perde a batalha, meu irmão. Aprenda a lutar só. É bom quando a igreja, o templo estava lotado, onde todos estavam dando glória a Deus. É bom quando estávamos num grupo de evangelismo, onde 30, 40 irmãos para a campanha era pouco. Como era bom, né? Muitas pessoas te ouvirem, ouvir a tua glória, ouvir as tuas orações. Lutar em grupos é fácil, mas lutar sozinho, meu irmão, só para aqueles que têm vida com Deus. E Davi tinha vida com Deus. Davi tinha uma comunhão com o Senhor. E o sentimento que Davi tinha em sua vida não era um sentimento de derrota, mas era um sentimento de vitória, pois ele sabia o Deus que servia. Ele sabia o tamanho, a profundidade, a largura do seu Deus. E é o que eu peço nessa noite, como primeiro ponto, para que possa responder essa pergunta que nasce nos corações das pessoas: como enfrentar? Tenha vida com Deus. Primeiro ponto, vida com Deus. Que esse sentimento de impotência, de enfraquecimento, desânimo, possa ser eliminado da tua vida nessa noite. Porque Davi veio com um combustível do céu, um combustível real. Ele veio com um alimento, meus irmãos. Perceba, quando ele saiu de casa, o seu pai deu uma missão para que ele levasse alimento para os seus irmãos. E levasse também algumas coisas para o rei. Se posso fazer uma ponte disso tudo, Davi tinha o alimento que todo o exército de Saul precisava. Davi carregava em si um alimento poderoso, se chamava Deus, se chamava presença de Deus, se chamava unção do Espírito Santo. Você quer perceber como enfrentar tudo isso? Receba o alimento da vida eterna. Receba aquela água que o Senhor ofereceu à mulher samaritana. A água que nunca mais teria sede. O alimento que nunca mais teria fome. Era isso que Davi estava levando. O alimento do poder e da glória e da majestade de Deus. Como enfrentar
enfrentar tamanho problema? Como enfrentar tamanha dificuldade? Onde durante 40 dias o gigante se levantava de manhã, tarde, e se ele tivesse tempo, acredito que até a noite e nas madrugadas se levantava. É o que tem acontecido na tua vida, meu irmão e minha irmã. As coisas têm se levantado de manhã, têm te afrontado, têm levantado à tarde, têm te afrontado à noite, nas madrugadas. Receba o alimento que Davi traz, não numa mochila, não numa bolsa, mas na vida, na alma. Como enfrentar tudo isso que estava acontecendo? Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa dos filisteus. Segundo passo, não fique com o coração abatido por tudo isso que está acontecendo. Essa foi a palavra de Davi aos soldados. Não fique com o coração abatido. Não fique com o coração com um sentimento de derrota, como se você não tivesse como resolver tudo isso que está acontecendo. Irmãos, abram os olhos e vejam, Deus chama cada um de nós para Ele. O Senhor está chamando cada um de nós para Ele. E se é desta forma que você chegará mais próximo do Senhor, enfrente o gigante. Ele não é maior do que o seu Deus. Ele não tem pacto, ele não tem aliança, ele não tem nenhum vínculo com Deus. O Deus que servimos, ele está acima dos deuses, feito por mãos humanas, feito de pau, de pedra, de ouro, de prata, está acima de todos eles. Ninguém fique com seus corações abatidos por conta dos filisteus. Davi entregando o alimento para cada soldado. Davi não veio trazer simplesmente um pedaço de pão, meus irmãos. A palavra de Deus não é simples como você imagina. A palavra do Senhor não é um pão que perece, mas um pão que permanece para a vida toda. Não tenha a presença de Deus como um remédio, como algo que você precisou agora e amanhã não precisa mais, pois a palavra do Senhor é eterna. Foi isso que Davi veio trazer como alimento aos corações de cada soldado, e nessa noite traz o alimento para a nossa vida. Em terceiro, você quer saber como enfrentar tudo isso? Além de ser um servo do Senhor, além de não deixar o seu coração entristecido com tudo isso, entregue sua vida a Deus hoje. Pastor, eu já sou cristã. Entregue hoje, total. Deus está chamando cada um de nós para Ele, meu irmão. Davi olhou para aqueles homens e pôde dizer: ou vocês estão com Deus, ou vocês perderão toda a batalha. Eu vou descer e vou mostrar a esse incircunciso a quem ele está afrontando, a quem ele está afrontando durante todo este tempo. Entregue sua vida hoje, porque essa luta deve ser enfrentada por Deus, meu irmão. Você tem corrido, né?
Você tem corrido para a trincheira, você tem se esquivado para tentar agir da sua forma. Faça isso não. Terceiro ponto, essa luta não é sua não, essa luta é de Deus. O gigante vai enfrentar Deus. Davi disse isso com a sua vida, com a sua simplicidade de vida, com as coisas que carregava em si. Terceiro ponto, entrega esta luta nas mãos de Deus, é dele, pois a vitória é certa. O gigante vai cair, tudo isso vai passar, e só sobrevive aqueles que entregaram totalmente e confiaram no Deus vivo e poderoso. Nessa noite, você confia nesse Deus? Davi fez todo o exército de Saul assistir, contemplar cada passo, cada gesto, cada palavra que Davi disse naquele vale. E é importante que você possa também proferir as palavras certas que vêm do alto, pois é Ele que nos derrama sobre nós a sua palavra. Quarto e último ponto que desejo colocar no teu coração nesta noite, para te encorajar e fazer com que você responda a palavra que nasce no meio de tudo isso que está acontecendo. Como enfrentar? Qual maneira? Que forma? Vá à luta em nome de Deus, meus irmãos. Vá à luta em nome do Deus vivo e poderoso, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vá ao encontro do Golias, do problema, da dificuldade, da angústia, do sentimento negativo. Vá em frente. Não se perde uma luta sem lutar. Às vezes queremos nos fechar, porque nos achamos pequenos, nos achamos incapazes de atuar. Talvez na visão humana era tudo isso que o exército estava vendo em Davi. Improvável, incapaz, impossível. Se você folhear toda a Bíblia e você puder ler todas as histórias que aqui está escritas, você poderá perceber que todos os homens, todas as mulheres, todas as pessoas que encontraram a resposta de como enfrentar, sempre foi o mesmo caminho. Sadraque, Mesaque e Abednego estava de frente a uma fornalha. Que é gigante maior do que esse? O que é que nasceu na cabeça de todos que estavam ali, inclusive do rei Nabucodonosor? Como eles vão enfrentar essa situação? E aqueles 3 jovens puderam olhar para dentro da fornalha. Creio eu que eles já estavam vendo Deus lá dentro, chamando: pode entrar, vem. Eles olharam um para o outro, como se dissesse: você está vendo o que eu estou vendo? Eles estão perguntando como a gente vai enfrentar essa situação.
Nós não estamos com nossos corações amedrontados. Nós entregamos a nossa vida completamente a Deus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Nós iremos lutar, iremos entrar na fornalha, porque servimos a um Deus vivo, poderoso. O gigante se vence assim. Situação se vence com Deus. A luta não é sua. Tira a angústia do teu coração. Tira a aflição. Tira esse sentimento de impotência. Se sinta forte. Pastor, as pessoas não me veem assim. Não é as pessoas que têm que lhe ver assim. É Deus que te vê. Pois Deus vê o homem na essência, dentro para fora. Essa parte externa é casca, isso passa. E Deus vê é o que está dentro do teu ser. Se fosse pela fisionomia, pela casca de Davi, nunca venceria Golias. Mas pela vida que ele tinha, pela entrega que ele havia feito, pela confiança, ele desceu ali ao vale, sabendo da sua vitória. Pois ele foi muito convicto em dizer: hoje o Senhor me dará a tua cabeça. Hoje. Ele não falou ontem, amanhã, depois de amanhã. Não. Hoje, agora, neste exato momento. Porque as lutas que são vencidas por Deus, elas são eliminadas naquele momento. E que nessa noite nós possamos conseguir responder essa pergunta. Como enfrentar, pastor? Vida com Deus. Carregue o alimento certo, meu irmão. Entregue ele. Creia no Deus. Desça a lutar. Desça para o vale. Enfrenta. Pois a tua vitória será entregue hoje. Que Deus alegre o teu coração. Que Deus encoraje a tua vida. E que o regozijo do Senhor possa estar nascendo na tua vida neste momento. Da mesma forma que nasceu nos corações de cada soldado, de cada pessoa. Naquele dia Davi nem para casa voltou mais. O rei não deixou. Vai ficar aqui trabalhando com a gente. Que nessa noite você possa ser requisitada por Deus a descer o vale. Lutar sozinho é quando as luzes se apagam, é quando tudo passa, que você olha para um lado, olha para o outro, e você percebe que ali é você, o problema, a angústia, a aflição e Deus. Na vida do ser humano, essa pergunta é presente. Vive nos arrodeando nos dias atuais. Na história bíblica também isso era comum entre todos aqueles que serviam ao Senhor. Mas que nessa noite você possa saber como enfrentar. Se em teu coração, meu irmão, você não sabia como enfrentar tudo isso, que nessa noite você possa entregar a tua vida totalmente, receber o alimento que Davi trouxe. Davi não veio trazer pão que perece. Davi veio trazer presença de Deus, confiança nele, regozijo
naquele que é acima de tudo. Era inadmissível perder uma luta para alguém finito como Golias, para alguma coisa finita